A história está repleta de cientistas e inventores geniais, responsáveis por trazer ao mundo conhecimento e ferramentas que levaram ao progresso da humanidade, não é verdade? Muitos deles conseguiram, em vida, aproveitar todas as glórias advindas de suas invenções. Já outros não só não foram reconhecidos, como podem até mesmo ter tido suas descobertas censuradas. Hoje conhecerá a história de Nikola Tesla, o gênio que não teve o reconhecimento em vida e que, após a morte, continua sendo um personagem envolvido em muitos mistérios. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Nikola Tesla nasceu no dia 10 de julho de 1856, no antigo Império Franco-Austríaco, na cidade de Smirja, o município que hoje está localizado na Croácia. Fazia uma verdadeira tempestade de raios na noite em que seu parto ocorreu, o que muitos consideraram como uma espécie de presságio. Afinal, caso você não saiba, Tesla viria a ser um grande pesquisador e inventor de ferramentas envolvendo energia elétrica. Filho de um padre ortodoxo e de uma dona de casa, Nikola teve o talento e a paixão por invenções herdados da mãe. Duca, como era chamada, era muito talentosa na fabricação de ferramentas e até mesmo de aparelhos mecânicos. E, embora não tivesse uma profissão fixa, fazia bicos para trazer um extra para casa. Além disso, a mãe de Tesla tinha um talento especialíssimo. Era muito boa em decorar poemas épicos de sua terra natal, a Sérvia. O inventor também associa sua mãe à sua memória idética, como é conhecida a capacidade que pessoas têm de possuir uma memória incrível, capaz de lembrar de imagens de milhares de fotos e de conteúdos de livros. Incrível, não? Enquanto isso, seu interesse pela física aconteceu, segundo as palavras do próprio, por influência de um professor da matéria no ensino médio. Em 1875, com 19 anos, ingressou em uma faculdade politécnica na Áustria. No entanto, após um período de turbulência, quando se envolveu com bebidas e apostas, abandonou os estudos antes que fossem concluídos. Isso é um fato bem interessante sobre a vida de Tesla. Afinal, um dos maiores gênios de todos os tempos nunca finalizou seus estudos formalmente. A sua primeira oportunidade, porém, não veio através dos livros. Ela aconteceu em 1881, quando Tesla tinha apenas 25 anos. Neste ano, o futuro inventor se mudou para a Hungria para trabalhar com o inventor húngaro Tivadar Puskás em uma empresa de telegrafia. Dentro de alguns meses na empresa, devido à sua inteligência e conhecimento, o jovem chegou à posição de eletricista-chefe. No ano seguinte, mudou-se para Paris. Lá trabalhou em uma empresa responsável pela instalação de sistema elétrico de um bairro da capital francesa. Na cidade, obteve muita experiência na parte prática do trabalho, que viria a ser importante para as suas futuras invenções. Mais 2 anos se passaram e, em 1884, Tesla foi para os Estados Unidos para trabalhar para ninguém mais, ninguém menos que Thomas Edison, o inventor da lâmpada e de muitas outras ferramentas importantes da época, como o gramofone e o cinescópio. Nessa empresa, também começaram as polêmicas e mistérios da vida de Tesla. Ele trabalhou por lá durante apenas 6 meses. E o que contam os relatos, tanto de Tesla em seu diário como de outros funcionários, é que o inventor não teria entendido uma piada contada pelo seu gerente. Seu superior havia prometido que, se ele conseguisse aperfeiçoar uma quantidade de máquinas, ele ganharia um bônus de $50 mil.
E foi o que Tesla fez. Para conseguir realizar a missão, trabalhou cerca de 19 horas diárias durante um ano. Quando apresentou seu trabalho, o gerente disse que ele não havia entendido que era apenas uma piada. Que piada sem graça, não? Conforme relatos e anotações do incidente, a promessa realmente não era muito provável, já que o gerente e o próprio Edison, o dono da empresa, eram conhecidos por serem mesquinhos. Porém, esse foi o estopim que o inventor precisava para criar sua própria empresa e começar a produzir as invenções que passavam em sua mente. Logo em 1887, 2 anos após sair da empresa de Edison, Tesla apresenta uma de suas grandes criações, que guiaria todo o seu trabalho pelo resto da vida: o motor de indução por corrente alternada. Agora vamos parar um pouquinho para eu te explicar melhor sobre os tipos de correntes que existem, já que isso será importante para a história do inventor. Tesla acreditava que o ideal seria a corrente do tipo alternada, um tipo de corrente elétrica em que o sentido da condução das cargas muda a todo momento. Esse tipo de corrente é muito mais segura que a corrente contínua, já que ocasiona menos arcos voltaicos, que são geralmente os responsáveis por acidentes como explosões e incêndios. Então, segura essa informação aí, que ela é importante, beleza? Ok. Continuando. Na época de sua criação, o motor foi uma verdadeira revolução na vida das pessoas. Antes, com a corrente contínua, só era possível fazer com que a eletricidade acendesse apenas lâmpadas. Após a invenção, as casas conseguiram suportar eletrodomésticos e, posteriormente, surgiram os elevadores nos prédios. Na prática, o trabalho de Tesla permitiu que a energia gerada conseguisse viajar grandes distâncias, diminuindo a necessidade de construção de grandes centros de energia na cidade. Tesla também acreditava que, através da corrente alternada, ele poderia algum dia criar um certo tipo de tecnologia. O aprimoramento desse estudo levou aos feitos mais importantes, pelo menos na prática, de Tesla. Em 1895, 10 anos após criar o motor de indução, as mesmas ideias levaram à construção da primeira hidroelétrica moderna, a de Niágara, nos Estados Unidos. Até hoje, as hidroelétricas são construídas da mesma maneira desta feita pelo austríaco. Alguns anos depois, o inventor embarcou no que seria a grande missão da sua vida. O inventor era célebre por ser um grande progressista e ambientalista. Tesla não acreditava em riquezas e não mostrava interesse em dinheiro. Acreditava também que o mundo estava fadado à autodestruição caso o ser humano não pensasse na maneira como a energia era gerada. Visionário, Tesla viu que o consumo dos combustíveis fósseis seria a maldição do próprio homem. Para cumprir a missão de criar energia limpa e infinita e o que tornaria possível o acesso gratuito da população a ela, Tesla conseguiu o suporte financeiro de um banqueiro. Com o investimento, comprou um terreno baldio em Nova York, no bairro de Long Island. No lugar, ele construiu uma torre onde pretendia, de alguma maneira, transmitir, sem nenhum tipo de cabo, altas quantidades de energia elétrica de um ponto a outro. Na prática, Tesla nunca conseguiu realizar esse feito. No entanto, os estudos feitos durante o tempo em que ele liderou o projeto, que foram aproximadamente 6 anos, ajudaram na invenção de coisas muito importantes para o nosso cotidiano atual. Tesla não conseguiu transmitir grandes quantidades de energia de maneira que não fosse perigosa, porém, descobriu que era possível enviar potências baixas de correntes elétricas. Essa descoberta possibilitou que coisas como o controle remoto e os carrinhos de controle fossem criados.
É também nesse momento que começa uma das grandes teorias da conspiração da vida de Tesla. Conforme certos estudiosos, o inventor poderia até mesmo ter conseguido terminar seu trabalho, criando energia limpa e grátis para as pessoas. No entanto, quando o investidor e banqueiro americano J.P. Morgan percebeu que não seria possível cobrar por essa energia, parou de investir no projeto de Tesla. Muitos, porém, dizem que isso é uma falácia e que Tesla não conseguiu realmente ter feito sua ideia funcionar na prática. Fato é que, após esse evento, ocorrido em 1906, o inventor entrou em um surto no qual ele nunca mais se recuperou inteiramente. Ele passou os próximos anos tentando buscar financiamento para os seus experimentos e inventou muitas outras coisas incríveis. No entanto, devido à sua personalidade antissocial e aversão à riqueza, morreu em total pobreza e sozinho, na suíte de um hotel no ano de 1943, aos 86 anos. Para apimentar a polêmica, logo após sua morte, o FBI tomou posse de praticamente todos os seus pertences. Muitos foram devolvidos à sua família e muitos também estão em exposição em museus. Contudo, as autoridades americanas ainda mantêm várias anotações e projetos que Tesla fez em segredo. Todo esse cenário gera um clima misterioso sobre o assunto e um prato cheio para conspiracionistas que afirmam que o cientista já respondeu muitas questões importantes para a sustentabilidade. Só que, no entanto, essas soluções são mantidas em segredo, porque não seriam lucrativas para as grandes empresas. Oficialmente falando, o governo americano diz que a apreensão das anotações de Tesla eram importantes para combater um inimigo importante na época que Tesla morreu. No caso, Hitler e sua ditadura nazista. Tesla também era, caso você não saiba, um inventor de aparelhos militares e possuía um projeto conhecido como Raio da Morte, uma espécie de laser de partículas que, caso fosse realmente construído, poderia mudar o rumo de qualquer guerra. E você, o que acha de tudo isso? Tesla teria resolvido o problema da busca por energias limpas? E teria sido silenciado pela indústria e pelo governo? Ou ele teria fracassado? Diz aqui pra gente nos comentários. Fala também se você quer ver mais vídeos sobre esse gênio. Acredite em mim, tem muita coisa para falar sobre esse homem incrível. Eu fico por aqui, mas logo logo eu estou de volta. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!